Você acha que Satanás ainda tem livre acesso a Deus? É isso que a gente vai examinar hoje, examinar duas passagens que a Bíblia fala sobre isso e examinar se Satanás ainda tem acesso a Deus. Satanás era originalmente um dos anjos de Deus, mas se rebelou contra o Senhor e foi expulso do céu. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18. E essa foi apenas uma primeira etapa do seu julgamento. O reino de Satanás foi vencido na cruz, conforme está em João, capítulo 12, versículo 31 ao 32. E mais tarde ele vai ser preso, vai ser jogado no abismo por 1000 anos e depois será lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Só que Satanás é um ser condenado. Para ele não tem mais salvação, não tem mais arrependimento, se é que algum dia isso foi possível. Ele sabe que pouco tempo resta a ele, então ele a cada dia, e conforme vai se aproximando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele quer levar mais e mais pessoas para o mesmo destino que ele vai enfrentar, ou seja, o lago de fogo e enxofre. Até o julgamento final, Satanás é o príncipe desse mundo, mas parece que ele ainda tem acesso restrito aos reinos celestiais ou localidades celestiais. Não digo céu, mas localidades celestiais, Nós sabemos que tem o primeiro céu, tem o segundo céu e tem o terceiro céu. O primeiro céu é essa atmosfera que a gente vê aqui. Nós temos o segundo céu, que é as estrelas, o cosmos, e temos o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Eu não digo que Satanás tem acesso ao trono de Deus, mas ele naquele momento ali, até a crucificação de Cristo, ele tinha acesso a Deus, mas o acesso a Deus era controlado. Em Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12, Satanás está na presença de Deus. Há uma situação semelhante em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 18 ao 21. Vamos ler aqui em Jó, Vamos ler aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12, para vocês entenderem do que eu estou falando. Assim diz a palavra do Senhor. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, a Deus, e disse: porventura teme Jó debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, de riquezas, a sua casa e tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado tem se aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A gente tem que atentar para o versículo 6 e 7, que diz assim: e num dia em que os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? São os anjos. E filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, ou seja, perante a Deus, veio também Satanás entre eles, ou seja, ele tinha acesso a Deus, ele veio junto com os anjos. Você está me entendendo? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, eles não estavam na terra. Satanás havia vindo da terra, Mas Satanás não foi lançado na terra, não foi expulso do céu. Como é que é possível ele ainda ter condições de se aproximar de Deus? É isso que a gente vai examinar. Esse caso, para a gente entender muito bem. Bom, então, já que Deus é santo, a palavra de Deus lá em Isaías diz que ele é santo e sem pecado. Isaías capítulo 6, versículo 3 diz sobre isso. E já que ele nem sequer olha para o mal, conforme Abacuque capítulo 1,
versículo 13, como é que Satanás pode estar no céu? A resposta envolve uma restrição soberana de Deus sobre o pecado. Em Jó, capítulo 1, Satanás ficou diante de Deus para prestar contas de si mesmo. Veja bem, ele não foi lá de livre e espontânea vontade. Satanás não foi lá, ele foi convocado para estar lá. A gente viu e leu em Jó capítulo 1, que os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor, ou seja, eles foram convocados para se apresentar diante de Deus. E Satanás estava no meio deles. Satanás também foi convocado para estar perante ao Senhor, para prestar contas de si mesmo, assim como aqueles anjos estavam ali também para prestar contas diante de Deus. Você está me entendendo? Não foi por vontade própria que Satanás foi lá. Ele obedeceu uma ordem soberana de Deus. Ou seja, Satanás também obedece a Deus e tem que obedecer a Deus. Porque a gente vê isso lá no ministério de Jesus Cristo, quando ele expulsava os demônios. Os demônios lhes eram sujeitos porque tinham que obedecer ao Senhor Jesus. Da mesma forma que Satanás foi convocado por obediência, forçadamente, assim por dizer, por causa da majestade do Senhor, da soberania de Deus, e foi convocado para estar diante de Deus. Você está me entendendo? Deus iniciou o encontro e conduziu os procedimentos e permaneceu em controle absoluto. Ele jamais perdeu o controle. Satanás não poderia fazer nada sem a permissão de Deus. Isso a gente vê no livro de Jó, que ele só pôde tocar em Jó com permissão de Deus. Veja que ele não falou assim, eu vou tocar nele, eu vou tocar na saúde dele, eu vou tocar na vida dele, eu vou matar os filhos, eu vou destruir tudo. Não, ele só fez sob permissão de Deus. Ou seja, o diabo, Satanás, a falsa serpente, a antiga serpente, ele só pode fazer as coisas com permissão de Deus ou quando a gente dá brecha. Você está me entendendo? Então, nada escapa da soberania de Deus. Deus é soberano, nada escapa do seu controle. Nem mesmo Satanás está fora de controle. Ele não pode fazer o que ele quer, não. Ele não pode fazer o que ele der na telha, der vontade, não. Se Deus assim não permitir, ele não pode fazer. Você está me entendendo? Uma outra interpretação, é que Satanás, em Jó, capítulo 1, não estava na terra, como a gente já falou, pois ele dizia que vinha passear por ela, ou seja, ele não estava na terra, mas em outro local que não era o céu, mas um local intermediário onde também estavam os filhos de Deus, ou seja, os anjos. Então a gente tem que observar alguns fatos. Satanás não tem acesso aberto à presença de Deus, ele é convocado por Deus, ou seja, ele é convocado, isso pelo menos naquele tempo, antes da crucificação de Cristo, porque Satanás agora não tem controle nem do inferno, a chave do inferno não está com ele, ele não pertence, o reino da terra, ele pode reinar durante esse tempo aqui, em que nós estamos aqui antes da volta de Cristo, porém o reino, ele é usurpado. O reino não lhe foi concedido, o reino que ele tem, o reino das trevas, o reino ele é príncipe desse mundo, como a gente já falou, príncipe desse século, é um reino usurpado, é um reino tomado, não foi lhe concedido. Embora ele tenha falado para Jesus, isso tudo me foi dado, isso é mentira dele, nada foi dado para ele. Tudo é usurpado. Satanás, além de mentiroso, ele é ladrão. Ele usurpa de uma coisa que não é dele. Inclusive a adoração que ele exigiu também não é dele. A adoração é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. As visitas são temporárias. O seu tempo diante do trono é limitado. Veja bem, depois ali, a gente vai ver lá no livro de Crônicas uma coisa que pode ser parecido a essa situação. Por exemplo, está aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 18 e 21. Disse mais, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. Esse é o profeta que está falando. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade?
Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. De quem? De Deus. Quem foi o espírito? Satanás, que é o espírito do engano, o espírito da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: como? Com que? Ele disse: eu sairei, serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Olha só, presta bem atenção. Satanás, eles estavam procurando, o Senhor ali, o exército celestial estava ali, e quem vai persuadir a Acabe para que ele caia, para que ele caia em Ramote de Gileade? E dali saiu Satanás. Satanás estava ali, havia sido convocado também. Agora você me pergunta, para que Deus ia convocar Satanás? Para atingir os propósitos do Senhor. Mas ele ia usar Satanás? Deus usa o ímpio para atingir os seus propósitos. A gente tem que entender que o nosso Senhor, Deus, ele é o Senhor. Ele pode fazer o que ele quiser, desde que aquilo ali não fira os seus atributos, santidade. Não pode falar mentira, ele não pode fazer nada contra a sua natureza, ele não pode fazer nada contra isso, Ele não pode ir contra a sua natureza, mas os seus propósitos, a própria palavra de Deus diz que os seus propósitos não podem ser frustrados, No versículo 20 dessa mesma passagem, então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. Quem é o espírito? Satanás, o espírito da mentira. E o Senhor disse com quê? E aí o espírito falou com a mentira. Eu vou botar a mentira na boca dos profetas, que vai persuadir Acabe a ir para Ramote de Gileade e assim ele ser derrotado, ele cair ali. Então, o propósito de Deus, ele não pode ser frustrado. E aí Deus decretou que ele ia ser vitorioso. Deu a vitória para Satanás diante de Acabe, para que o espírito da mentira fosse colocado nos profetas e assim ele persuadisse Acabe a ir para Ramote de Gileade. O acesso a Satanás só é concedido antes do julgamento final. Após o julgamento, Deus cria um novo céu, nova terra. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 fala sobre isso. Limpa todas as lágrimas dos nossos olhos, revela Nova Jerusalém e promete total ausência do pecado. Quando dizemos Deus não pode permitir o pecado no céu, simplesmente queremos dizer que Deus não pode permitir que seres humanos que ainda estão no seu pecado vivam em sua presença. No entanto, é possível que Deus ordene que um ser pecaminoso se mantenha temporariamente em sua presença para comissioná-lo. Está em Isaías capítulo 6, pode dar uma olhada nessa referência, para exigir prestação de conta dele, conforme Jó capítulo 1, versículo 2. Ele foi convocado para prestar contas diante de Deus, onde é que ele estava, o que ele estava fazendo. Mas Deus não sabe de todas as coisas? Sabe, mas Deus quer que a pessoa preste conta. No caso aí, foi Satanás e os anjos prestassem conta diante dele, porque ele é rei. Então, qual rei que não vai pedir prestação de conta aos seus comandados, aos seus súditos? Claro que ele ia pedir, ou para julgá-lo, Também para julgá-lo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Sem comprometer a sua santidade. Em momento nenhum, a santidade de Deus foi comprometida por causa da presença do maligno ali. De maneira nenhuma. Ele é separado, da malignidade. Ele não se mistura, ele não se mescla com a malignidade. Satanás estava ali para prestar conta ao Senhor. A santidade de Deus, eventualmente, vai consumir todo o pecado. Até aquele dia, a sua santidade regula o pecado. Isso significa que Satanás, em certas ocasiões, ele é convocado brevemente diante do seu Criador para lhe dar conta das suas ações. Conforme eu falei muito bem aqui, nesse vídeo aqui, que você pode ver, Satanás ele não está no inferno. Ele está aí,
rodando a terra, rodeando a terra, passeando por ela, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa fazer alguma coisa, algum mal. Então, não dê chance a Satanás para que ele faça alguma coisa na sua vida. Permaneça na condição de servo de Deus, permaneça na condição de filho de Deus e não dê brecha para Satanás, porque senão ele entra também. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, eu espero que essa explicação tenha atingido você, você tenha compreendido essa explicação que eu dei e assim tirado as suas dúvidas a respeito dessa passagem de Jó e a respeito da passagem também de Crônicas, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe e te proteja em nome de Jesus. E não esqueça de se inscrever no nosso canal.